Olá, pessoal! Hoje iremos falar sobre a livre concorrência e monopolização. A fábrica moderna cria o capitalismo e faz surgir milhares, dezenas de milhares de empresas que concorrem entre si. Nasce a esperança de que essa concorrência seja tão perfeita e duradoura que faça o bem do consumidor pela melhora da qualidade e do preço dos produtos. E também do trabalhador, que seria aí disputado pelas empresas à procura de bons operários, oferecendo-lhe melhores salários. Por onde foi a concorrência perfeita, né? Fica aí a pergunta. Então o capitalismo, ele carrega uma contradição insolúvel. Os conjuntos dos empresários, ele reza aí dia e noite para que seus colegas paguem bons salários, os seus funcionários, né? Isso é sincero, pois que maiores salários aí significam maior poder de compra, portanto a capacidade de vender aquilo que sua empresa produziu. Então lembre-se, né, que a gente está falando aí do capitalismo, então estamos falando do poder de compra, como o dinheiro é importante, né, para esse significado aí da questão salarial. Onde estão as contradições aí então? Ela está no fato de que cada empresário torce para que os demais façam, mas ele não faz. Então, por quê? Por medo da concorrência, logicamente, né? Então, a concorrência no comércio é muito ampla. Então, fica aí essa colocação. Na economia do mercado, quando um concorrente ele descobre uma inovação tecnológica e monopoliza essa inovação, ele poderá roubar o mercado de seus concorrentes e monopoliza aí essa inovação. Então, aí quando a gente verifica a questão da falência ou uma fusão forçada, quando a empresa menor é engolida pela empresa maior, temos aí um problemazinho, né? Então, o número de empresas ela diminui, chamamos isso de concentração e centralização do capital. Se o número de empresas que concorrem entre si num setor diminuir, a menor dúzia, né, a menos de uma dúzia, por exemplo, abre-se a possibilidade de contratos entre seus presidentes, que produz acordos secretos, como, por exemplo, um acordo secreto que impeça os preços de baixarem. Apesar de constantes inovações tecnológicas, estará criado um cartel, o que configura em crime, né? Então, pela Constituição, pela legislação, cartel é um crime. Então, na maioria das legislações dos países do mundo, é considerada aí um crime. Então, olha aí, fica essa dica aí para vocês. Então, no nosso país, aqui no Brasil, a criação do cartel, ele é caracterizado como crime contra o direito econômico. Se algumas empresas tornam-se tão grandes a ponto de concentrar um enorme poder econômico, pode surgir um trust, que significa uma super empresa que exerce influência e controle sobre várias, né, fases do processo produtivo, como se um gigante da indústria automobilística ela passasse a controlar as siderúrgicas que lhe vão fornecer o aço para o chassis do automóvel, mineradoras que produzirão o minério usado nas siderúrgicas e assim por diante. Então essas práticas, se não acabarem por completo com a concorrência, pois não acabam, a gente sabe disso, criam grandes distorções. E quanto aos salários? O que acontece com aquela expectativa de que a livre concorrência favorecia aí os empregados e seus assalariados, né, os seus salários? Bem, a resposta aí a gente sabe que ela é complexa, mas as empresas, a maioria das empresas, elas se tornam muito, né, mas muito poderosas e cada vez em menor número, pelo menos do ponto de vista das empresas, que de fato ditam os rumos das coisas, a ponto de destruírem muitas concorrências poderosas. Então, será que nesse sentido, imaginar que os sindicatos aí de empregados têm boa relação aí com as forças das negociações? Então, fica essa dica aí para vocês, né? Então, quando a gente fala aí, lembrando, né, que a gente tá falando do capitalismo, a gente fala do cartel, do trust. Então isso aí é crime, viu, gente? Então nós todos sabemos que não pode existir cartel no nosso Brasil. E em alguns países do mundo também isso é considerado crime, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.